largar completamente. Eu comecei a ouvir vozes e espíritos dizer: você não vai nos largar e nós não vamos te deixar ir embora porque você é nosso. Nós vamos destruir o seu trabalho, vamos destruir a sua vida e vamos acabar com a sua vida. Eu me lembro que uma noite inteira eu não consegui dormir e tinha que ir ao trabalho, mas eu saí, fui acompanhado para a igreja e passei pelo processo de libertação durante o dia todo. Então, durante o dia era uma manifestação e oração durante horas. E depois daquele processo de libertação, eu tinha medo de voltar para casa. Eu não queria voltar para casa. Eu fiquei aí chorando e dizendo: eu não posso voltar para casa, porque aqueles espíritos que me prometeram matar, se eu voltar para casa, eles vão acabar comigo. Então eu tinha medo de voltar para casa. Eu tinha medo de... Mas depois recebi palavras de encorajamento, recebi um conforto espiritual e voltei. E depois dali eu mergulhei de forma muito intensa nas coisas do Senhor, porque era uma vida que eu na verdade procurava e queria, mas não sabia como ter. Então não tinha como me entregar à metade e viver o cristianismo à metade, porque era algo que eu estava à procura e eu achei. E porque eu achei, eu entendi que não sou eu que preciso dessa libertação. Não sou eu que preciso dessa salvação. A minha família também precisa. Porque eu entendi que eu estava perdido e a família inteira estava perdida, estava às trevas. E eu não conseguia me sentir bem. Então, eu aprendi a orar e comecei a orar. Deus foi me dando estratégias, comecei a orar pelos meus irmãos, pela salvação dos meus irmãos. E a ideia qual era? Era, se os meus irmãos forem salvos, então não serei o único a falar com o meu pai que ele está perdido, para ele abandonar. Então, íamos formar um bloco, para em bloco atacarmos o problema e trazer. Então, foi aí que comecei a orar, comecei a evangelizar aos meus irmãos e começaram a vir um por um. Veio um dos meus irmãos, acho que foi não o mais novo de todos, mas o penúltimo. Depois veio o meu irmão mais velho, depois veio a minha irmã, depois... Então, quando 2 ou 3 aceitaram a Cristo, eu disse: agora. Então comecei a falar com eles que os nossos pais precisavam, e eles entenderam que a família precisava de salvação. E eu comecei a orar e jejuar intensamente. E aí eu comecei a falar com meu pai. E meu pai, engraçado que acho que ele estava naquela vida, mas ele estava cansado daquela vida. Mas talvez acreditava que não tinha saída e não podia sair daquela vida. E essa foi a abordagem dele quando eu falei. Ele disse: se eu deixar isso eu vou morrer. Eu não posso. E muitos outros familiares disseram que se ele deixar isso, vai morrer. Os meus irmãos eram novos na fé e tinham medo, mas eu tomei a dianteira. Eu falei, eu encorajei, eu evangelizei meu pai. Quando finalmente ele disse: sim, eu vou me entregar a Jesus, e nós pegamos todas as coisas, nós queimamos, meu pai caiu doente. Mas ficou muito doente, e familiares próximo, até meus irmãos ficaram abanados e todos começaram a dizer: vai matar o pai.
pai vai morrer, culpado é ele. E eu já estava de alguma forma me sentindo culpado. Mas foi algo que mais edificou a minha fé, porque foi o período que eu mais orei e mais jejuei. Porque eu aprendi a falar com Deus e disse: Deus, se você realmente existe, se você realmente é real, então meu pai não pode morrer. Se ele morrer, então não terá valido nada eu ter aceito a Jesus. Não terá valido nada a fé e nem a ação. Eu não vou continuar crente se o meu pai está morrendo não por uma doença natural, está morrendo por uma retaliação espiritual. E Deus, você é poderoso do que qualquer força espiritual. Então, como é que essa retaliação é mais forte do que Deus e pode matar o meu pai? E meu pai estava mal, muito mal, mas muito mal, à beira da morte. E foi nesta altura que eu me lembro que esqueci o que é comer, esqueci o que é, eu orei, jejuei. E aos poucos foi se recuperando. Aos poucos foi se reerguendo. Mas o engraçado é que no momento em que eu estava ficando bem, começou o outro processo ligado à rejeição por causa de Cristo. Mas essa é outra história. Parece que vamos precisar de uma parte 2. Mas ouvimos aqui um pouco do que foi as batalhas por ter aceito a Jesus, né? Eu gostaria de saber como é que eram as lutas depois desse todo o processo, depois do processo da sua libertação, a libertação do seu pai. Como é que foi a caminhada com Cristo? Quais foram as batalhas que teve que enfrentar? Quais foram as batalhas que lhe marcaram como um cristão? Não foi fácil, não foi simples. Parece ser cristão ser algo simples, fácil. Na verdade, foi um momento que eu perdi amigos, perdi colegas, perdi aproximação de familiares e fui de alguma forma achado como se louco, como se essa coisa de igreja estivesse a mexer comigo e a mudar um pouco a minha mente. Então foi uma jornada bem complicada, porque até quando mais tarde eu me firmei e decidi que é isso que eu e a minha família vamos seguir, eu me lembro que tomei muitas decisões radicais. E eu acho que todo cristão precisa tomar essas decisões se realmente quer ser cristão. A decisão de deixar lugares, a decisão de deixar pessoas, a decisão de seguir. Eu hoje comecei a parecer uma pessoa muito solitária, porque não tinha amigos em Cristo, mas ao mesmo tempo não podia continuar com os velhos amigos, porque já não falavam a mesma língua comigo, e tudo que vinha da parte deles já me irritava e não ajudava a minha fé. Então foi o momento mais difícil da minha vida, o momento desta virada, o momento desta nova caminhada com uma realidade que é desconhecida, mas agradável, mas ao mesmo tempo que gerava isolamento, que gerava solidão, mas uma solidão que trazia paz. Quer dizer, eu estava sozinho, mas tinha paz dentro de mim. Eu estava só, mas tinha uma tranquilidade. Apesar de todos terem me abandonado, mas eu não sentia falta, não sentia o vazio. Eu sentia-me bem.